E Paulo, queria te falar, né? Óbvio, você conseguiu, pegou aí a mentoria. Aí você falou assim, meu Deus, tem que fazer isso acontecer. Esse cara é maluco, ele deu garantia ali de 3 meses também. Vamos ver se isso acontece. E aí você se deparou entrando em mais de duas, né? Pelo que você me falou, mais de duas entrevistas ao mesmo tempo e conseguindo passar em duas entrevistas ao mesmo tempo, em 16 dias. Você achou que era tipo, você tinha a ideia de que isso ia acontecer? Ou se isso, depois que isso aconteceu, você falou isso, você sente que isso foi também por causa da mentoria? Você sente que a mentoria te ajudou a impulsionar para chegar nessa situação? Certo. Eu estava indo meio que por etapas, assim, né? Eu comecei a fazer os cursos da mentoria, né? Não pulei nenhum, inclusive, diga-se de passagem. Muito bom. Por mais que eu já tivesse, né, que eu já tenha aí uma certa experiência, muita coisa sempre vale da gente rever, né? Até como eu comentei com você, tinha algumas coisas ali que, putz, tá bom, 6 anos de área, mas a gente acaba não conhecendo 100% das coisas. Então, muitas coisas que eu vi ali, eu falava, putz, agora isso tem um nome. Eu fazia assim e isso tem um nome. Então, é assim que se faz e tal. Então, assim, a gente acaba realmente sempre podendo aprender, né? Independentemente do tamanho da experiência que você tenha. E aí, como o meu foco estava para automação, né? Então, eu não pulei nenhum módulo e aí tentei focar mais na automação, né? Quando veio aí, galera, assim, realmente não conseguia processos, não conseguia entrevistas, mas quando eu consegui 4 entrevistas de uma vez, né? Eu estava participando de 4 processos de uma vez. E aí todos eles pediam, né, ali um teste técnico e tal, né? Porque assim, basicamente todas as vagas eram para pleno e então realmente um teste técnico já era esperado, né? Sim. E eu tentava realmente, eu busquei me candidatar para vagas que preferencialmente pedissem automação, né? Então, eu fui fazendo os testes, né? Então, dessas 4 vagas, né? As duas primeiras ali, eu tive um retorno muito legal, inclusive, dessas duas. Inclusive, acho que pouquíssimas, né? Foram assim comigo, porque a gente acaba, já passei por uma situação bem diferente aí em questão de entrevista, da pessoa chegar a marcar comigo, pela plataforma, a gente entrar na sala, dar algum problema de conexão dela, ou minha, não sei, a gente tentar remarcar e ela assumir. Assim. Então já aconteceu. E a gente, numa situação que a gente fica super frustrado, né, com expectativa e tal. E, enfim, é mais um pontinho ali para a gente poder superar e chegar do outro lado. Né? E aí, teve 2 entrevistas ali, uma delas eu já sabia, assim, eu fiz o teste técnico, mas eu falei, putz, acho que essa daqui eu fiquei devendo porque pedia também teste ali de automação de API, desculpa, mobile, né? E eu não tinha, ainda não cheguei nesse módulo, né? Então ainda realmente estou indo no meu tempo. Mas fiz com medo, mas fui com medo mesmo e entreguei. E aí teve uma outra, né? Que eles me deram um retorno assim detalhado. Eles falaram, Que olha, a legal. gente preferiu fazer com você, mas você não, né? O que faltou foi isso, isso, isso. Eles foram me mostrando item por item do teste técnico, onde, né, o que eles esperavam, o que aconteceu, isso foi bem legal. E aí teve uma outra que também pedia automação, né, que era automação. Eu bati um papo com a pessoa da RH, e aí nessa conversa que foi bem boa, inclusive, ela falou, olha, Paulo, eu tenho outros candidatos que já, na parte de automação, eles têm uma senioridade mais de pleno, então eles já têm uma certa experiência. Eu vou deixar você no processo, sim, né, mas é bom você saber, né? Então, a partir dessa conversa, eu falei, bom, muito provavelmente, né, eu não seja a pessoa, porque se tem outras pessoas, aí realmente, né, o desempate ali já é mais claro, né? Perfeito. Só que essas outras duas em que eu permaneci, realmente eu fui até o final e consegui passar, né? Então, eu fui aprovado nas duas, assim. Então, assim, realmente, você me pergunta, né, se eu esperava. Eu não esperava. Eu queria muito poder ter a chance de participar de várias entrevistas, de uma que fosse, mas que eu conseguisse me mostrar. Né? E também, né, assim, a segunda etapa ali foi conseguir realmente desenvolver ali, aplicar o que eu estava estudando de automação, poder aplicar nesses testes técnicos. E aí, né, dessas 2 vagas que eu passei, pedia, né, o teste. A outra também pediu, só que a automação que eles pediram eu não consegui entregar, mas ainda assim eu passei, Boa. né? Então eu consegui realmente ver que, putz, né, não sou tão impostor assim como eu pudesse achar que fosse, né? E aí eu falei, putz, isso me deu um gás, né? Isso realmente dá um gás, né? Quando você vê, putz,
Então, eu tenho o meu valor aqui, o pessoal tá vendo isso, né? E aí a gente, né, vai indo etapa por etapa e tal, e você vai com um pouco mais de segurança cada vez mais. Claro, né, quando a gente vê ali a necessidade que a gente tá, né? Mas a gente tenta, pelo menos eu tentei fazer da melhor forma, não pensando que, eu tenho, se eu não conseguir essa, eu tenho a outra. Não. Cada uma foi uma para mim, Legal. como se fosse a última, assim, sabe? Então, É isso acho mesmo. que isso também me ajudou a desenvolver bem, assim. A última etapa nas duas foi uma conversa com praticamente ali o RH e os diretores ali em uma, depois na outra ali, tech lead, o que é a sênior também, a PO, então teve ali alguns formatos diferentes entre um e outro, mas com uma conversa final. Isso é, cara, essa é a situação que todo mundo quer se encontrar dentro da área. E a graça, né, pelo menos é o que eu tento passar na mentoria, é justamente para você chegar nessa situação, né? Porque muitas vezes, às vezes a gente fica indo atrás do, sei lá, às vezes a gente fica que nem, né? Pessoal, eu tô vendo as mensagens que eles estão mandando e só para você entender o que o pessoal tá falando, tá, Paulo? Tem um pessoal falando aqui que já estudou muita coisa e tá muito inseguro ainda e não consegue e sente confuso para entrar na área, tem medo. A gente tem o El aqui também falando assim: eu tô correndo das vagas, mas eu sei que não é isso que o Mene ensina. Galera, inclusive, queria até mencionar isso, pessoal. Se você está estudando para se tornar QA, se você já conseguiu aprender sobre teste de software, se você entende processo, que é um que um QA manual faz, você está preparado para começar a procurar vaga. E olha que legal, né? E até trazer o que o Paulo falou. Pô, eu fiz uma entrevista, eu não passei e eu tive um feedback super legal. E isso me ajudou, isso te ajudou a entender a situação, entender a área, entender aonde você tá colocado para a área e para aquele tipo de vaga. Então, olha que incrível, você saiu de um ponto de interrogação, que na minha opinião é a coisa mais perigosa que você pode ter, que é não saber como realmente é uma entrevista, não saber o que realmente falam na entrevista, não saber quais os requisitos realmente são importantes para aquela lista gigantesca de requisitos, e você sai com uma certeza. Óbvio, nem toda empresa responde, nem toda empresa dá um feedback legal, nem toda empresa tem um processo de contratação bem sólido. Mas a possibilidade de você receber uma negativa com feedback existe. E é disso que você tem que correr atrás, tá certo?